Alô, amigos, que drama, que sufoco. Copa Verde com susto, com vexame e com eliminações. E vem aí a Copa do Brasil. Sampaio, adversário da Tuna. O Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, de novo roraimense no caminho do Leão. E o Fluminense do Rio, adversário do Águia de Marabá. E tem o Parazão neste final de semana com duas pedreiras para Papão e Leão. Já já para você aqui no Nashf Segundo Guerra. O que falar dessa Copa Verde que começou para Remo e Paysandu neste meio de semana? Que vai prosseguir para o Paysandu, mas que já terminou para o Clube do Remo. E que já terminou para o Águia, que havia se classificado na primeira fase em cima do Independência, mas acabou perdendo para o Manaus por 3-2 e está fora da competição. Só o Paysandu vai seguir, mas para isso roeu uma pupunha, suou bastante. Fez um jogo pífio, principalmente o primeiro tempo contra o Porto Velho. O time rondoniense largou na frente com o gol do Emerson Bacas logo no começo, foi contundente, teve chance até de aumentar. O Paysandu não jogou na primeira etapa, melhorou um pouco no segundo, conseguiu o empate com o Rossi. Nas penalidades, drama em cima de drama, terminou 5-4, com o Matheus Nogueira defendendo 3 penalidades e o Quintana marcando o gol da classificação bicolor. Mas foi sofrido e sofrível. Aquilo que o Paysandu apresentou foi algo muito abaixo e deixou o torcedor aborrecido. Aliás, os jogadores, inclusive no pós-jogo, fizeram alguns questionamentos. O Rossi reclamou barbaridade do gramado da Curuzu, dizendo que tinha que ser trocado. O Matheus Vargas foi na mesma linha e ainda disse algo sobre bastidores. Há um clima pesado na Curuzu, a classificação valeu, o Papão vai enfrentar o Manaus, só que agora, contra o Manaus, em ida e volta, primeiro jogo na Curuzu. Mas se foi complicado para o Paysandu, pior foi para o Clube do Remo. O Remo recebeu o São Raimundo de Roraima, tomou um gol, marcado pelo Marcos Felipe, empatou logo depois, ainda no primeiro tempo, com o pênalti cobrado pelo Adailton, mas não conseguiu nada além do empate. Teve o Jaderson expulso no final do primeiro tempo, no segundo tempo o adversário também teve um jogador expulso, mas já na reta final o Remo não conseguiu articular, ficou devendo muito, usou o jogo, a estratégia de jogar de portões fechados no Baenão, era para iniciar o cumprimento das penas e ter a possibilidade de cumprir todas as penas na Copa Verde. Lendo engano, isso ficou para trás. O Rodrigo Santana cumpriu punição, o Cadu cumpriu punição, Pedro Rocha foi poupado porque teve que viajar para o nascimento do filho. Também foram poupados o zagueiro Lucão e o atacante Dodô. E o Remo não foi poupado pelo São Raimundo e acabou perdendo nos pênaltis por 4-3, com o Pavani desperdiçando a penalidade máxima, com o Felipe Viseu também desperdiçando. Sorte que não tinha público, porque o torcedor do Remo está muito aborrecido com este vexame, com esta eliminação precoce do Leão Azul na Copa Verde 2025. O Águia também saiu, perdeu para o Manaus por 3-2 e o Manaus será então o adversário do Paysandu, o único clube paraense que vai seguir na Copa Verde. Falando de Copa Verde, né? O Remo foi eliminado da Copa Verde e o Águia da Copa Verde. O Paysandu segue na Copa Verde. Na Copa do Brasil, o Remo vai enfrentar a equipe do Gás, do Grêmio Atlético Sampaio, outro time roraimense no caminho do Leão. O jogo vai ser lá, não tem mais vantagem de empate, né? Primeira fase empatou pênalti, então o Remo precisa se organizar para este confronto lá em Boa Vista. O time da Tuna vai receber o Sampaio Correia, jogo que a Tuna será mandante e vale a mesma coisa, empate e pênalti. E o Águia vai receber o Fluminense do Rio, jogo grande para o azulão marabaense, que pode até vender esse jogo para alguma praça ou atuar no Mangueirão, o que seria a melhor alternativa, sem dúvida, a melhor opção. Mas precisamos nos cuidar. Vexames na Copa Verde
Não podemos passar por outros vexames na Copa do Brasil. O Paysandu só entra na terceira fase da competição. Campeonato Paraense com a quinta rodada neste final de semana e já um grande dilema, uma grande bronca, mais uma do VAR. Só há um equipamento para arbitragem de vídeo adquirido pela federação. Por isso o jogo Bragantino e Paysandu não terá o VAR. Só Tuna e Remo no Mangueirão. E é bom lembrar que a federação tinha prometido que todos os jogos televisionados teriam arbitragem de vídeo. Isso não vai acontecer nesta quinta rodada. Bragantino e Paysandu, 15h30 no Diogão, sem favorito, meus amigos. Ninguém é favorito para este jogo. Acabou a história de favoritismo para o Paysandu, né? Num confronto desse, fora de casa contra o Tubarão, que conseguiu 3 vitórias em 4 rodadas, tá cheio de moral. O Paysandu precisa realmente subir o estado anímico, resolver o problema de bastidores, inclusive, que foi apontado pelo Matheus Vargas, e precisa jogar. Brian Borges lesionado, o Luan Freitas lesionado, Giovani lesionado. Vamos ver como é que o Márcio Fernandes vai armar essa equipe. Estou imaginando o Paysandu com Matheus Nogueira, Edilson e Arley, Quintana e Kevin, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Juninho, Rossi, Nicolas e Borazzi, para enfrentar, respeitar e tomar muito cuidado com o Tubarão em Bragança. O Remo vai enfrentar a Tuna. A Tuna é a mandante. Vale lembrar, a Tuna meteu 3-0 no Cametá no último final de semana. Então chega cheia de moral para este jogo contra o Clube do Remo. O Leão, de cabeça baixa, vai precisar também melhorar muito o seu astral para realizar uma partida convincente e que possa levar o torcedor azulino para o Mangueirão na noite deste domingo. O Remo não utilizou o Dodô, não utilizou o Lucão, os dois foram poupados. O Pedro Rocha viajou para o nascimento do filho. O Rodrigo Santana cumpriu uma suspensão. O Cadu também cumpriu uma suspensão de competições anteriores da CBF. E o time fez o que fez, ou o que não fez, contra a equipe do São Raimundo, decepcionando o seu torcedor. Então agora precisa jogar mais para tentar uma vitória contra a Tuna, e vai ser um jogo encardido, difícil. Repito também o que eu disse para o Paysandu, vale para o Remo. Nada de favorito, favoritaço, favoritômetro, não tem nada. É jogo absolutamente igual contra a Tuna. Provável time do Remo deve ser Marcelo Rangel, Denner, Alvarinho ou Lucão e Rafael Castro, Cadu do lado direito, Sávio do lado esquerdo, Jaderson e Pavani. E na frente, Maxwell ou Adailton, Ítalo e Dodô. Este deve ser o time do Remo para este enfrentamento contra a Tuna Luso-Brasileira. Situação complicada, hein? Na semana de aniversário, o Paysandu completou 111 anos no domingo, o Remo 120 na quarta-feira. E a semana que poderia ser festiva está sendo uma semana dramática, sofrida, muito, mas muito sofrida mesmo para os torcedores do Papão e do Leão. A Avalanche Bicolor e o Fenômeno Azul estão muito aborrecidas com o que os times não apresentaram e não tiveram nem a oportunidade, esses torcedores, de festejar. Não ganharam nada de presente nesta semana de aniversário dos dois clubes. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.